pessoal, estamos aqui com mais uma linda história para o canal Quintal da Frida. Aproveita para quem não se inscreveu, já se inscrevam no canal, acione o sininho para vocês receberem as próximas histórias. Hoje o canal está aqui com a Aimee Matheus, que vai contar uma linda história de um processo. Ela ainda está em processo de construção, de autocura, de conhecimento, e é justamente o que traz o canal, tá? Histórias de pessoas reais. Então a Aimee vai se apresentar e vai contar esse pedaço da vida dela pra gente. Isso aí. Boa tarde, meu nome é Aimee, tenho 29 anos, sou pisciana. Isso envolve muito a questão dos meus sentimentos, das minhas atitudes, de como eu lido com o que vem no meu caminho. Acredito muito nisso. E eu aceitei hoje esse bate-papo para poder tanto absorver as coisas que a gente vai assistir nesse canal, quanto passar um pouquinho também do que eu tenho de experiência. Certo. Então, Aimee, conta pra gente qual foi a história, a parte da sua vida que te move, né? Uma parte muito importante que moveu toda a sua família. A parte mais importante, que eu acho que foi onde começou a me evoluir, me movimentar e movimentar as pessoas que estão ao meu lado, né? Foi a morte da minha mãe. Ela faleceu quando eu tinha 21 anos, mas antes disso teve todo um processo, né, de adoecimento, de integração com a família, da gente se tão nova ter que aceitar e passar por algumas coisas que não era o esperado na época. Isso foi em 2007, é isso? 2007. Foi o diagnóstico? Foi o diagnóstico, ela teve um tumor no intestino e a partir daí foi onde começou, né, o processo de cirurgias, de tratamento. E você também estava iniciando um processo seu, que era conhecimento técnico de enfermagem? Sim, eu estava iniciando o meu curso técnico, né? A minha vida sempre foi muito ligada ao cuidar. Então, desde que eu era pequena, minha mãe cuidava da minha avó. E aí esse processo, acho que ficou muito na minha mente, no nosso jeito de viver, e aí eu achei que eu deveria ingressar nisso, né? E eu sempre gostei. Então, eu iniciei o técnico de enfermagem. Enquanto ela estava doente, eu estava estudando, né? Então, eu tinha que conciliar essas duas coisas. Foi um pouco difícil. E você tinha quantos anos? Quando eu terminei o colegial, terminei com 17, então eu iniciei com 18. E as suas duas irmãs tinham quantos anos? Minhas irmãs eram super novas, assim, tem 6 anos de diferença, então uma tinha 12, uma tinha 11, eram bem novinhas. Certo. E daí ela ficou internada, né? Sim, ela ficou internada. A primeira internação a gente achava que ok, né? Não, isso vai passar, a gente não tinha ideia do que era. Então eu tava super esperançosa e otimista. Achei que só ia tirar aquilo que tava lá e acabou, né? Mas foi um processo sofrido também, porque a gente passou ano novo no hospital, eu passei com ela. E foi uma cirurgia grande, de emergência mesmo, sabe? Mais um pouquinho ela tinha falecido, então foi difícil, assim, esse processo da primeira cirurgia. Porque a descoberta já foi no estágio avançado, é isso? Foi em estágio avançado. Eu acho que, assim, é que eu não parei pra pensar na época e não quis buscar depois também. Mas algumas coisas, por eu ser um pouco mais nova e minhas irmãs, a minha família não quis falar pra gente, sabe? Então, tipo, quanto tava avançado, quais chances que ela teria, entendeu? Então a gente só foi como se fosse dar tudo certo, né? Sim. Otimista. Sim. E você chegou a mencionar alguma coisa que quando vocês estavam no hospital, no quarto de hospital, você chegou a sair, né? E foi aí que aconteceu, né? A partida dela, foi isso? Foi. Você não estava presente, né? Não Você estava cuidou e na hora você não estava, né? Essa foi uma coisa que fica muito na minha cabeça, sabe? Que eu queria estar na hora que ela foi, sabe? Então eu fiquei com ela uma noite inteira no hospital, na hora da partida dela. Ela estava sentindo muita dor e no dia que a gente foi e ela partiu, ela falava, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir chegar no hospital. E eu falava, mãe, para com isso, né? A gente vai pra lá e vai dar tudo certo.
foi difícil porque eu tive pouquíssima apoio do pessoal do hospital, sabe? Então, tipo, como ela era terminal, eles me largaram com ela no quarto. E aí eu troquei fralda dela, eu troquei roupa de cama, eu tinha que pedir comida pra ela. Ela não tava comendo, mas assim, eu queria tentar dar o máximo de conforto pra ela, né? E aí passei a noite inteira, ninguém entrou no quarto, passei a manhã inteira, ninguém entrou no quarto, aí eu meio que surtei, eu falei, gente, eu não aguento mais, tô sem dormir, tô sem tomar banho, sem comer, e ninguém dá um esclarecimento do que tá acontecendo, né? Aí eu liguei pro meu pai e falei, olha pai, eu preciso de alguém aqui comigo, porque eu não sei o que fazer mais, né? Foi quando eles vieram e aí conversaram com os médicos, né? Os médicos me chamaram para conversar, então eles falaram que minha mãe tinha, assim, horas, foi questão de horas de vida. E aquilo foi um baque gigantesco para mim, porque não estava esperando. Mesmo que ela estava ali em leito de morte, eu esperava que ela ia melhorar, entendeu? Aí eu chorei muito, não conseguia nem falar. Quando eu voltei pro quarto, ela ainda conseguiu olhar no meu olho e ela falou assim, o que você tá com esse zoião vermelho, né? Porque ela falava que eu tinha os olhos grandes, lógico, todo mundo fala, mas ok. Aí eu olhei pra ela e falei, nada mãe, tava conversando com o médico. E aí depois disso, acho que assim, foram as últimas palavras dela comigo, que ela me amava e perguntando do meu olho vermelho. Aí passou, ela foi piorando. Minha tia chegou lá no hospital e falou, não, vai pra casa, toma um banho que eu assumo daqui. Aí saí. Minhas irmãs ainda chegaram na hora, conseguimos reunir todos em volta dela e aí ela já não estava mais consciente, estava no sono, mas não estava consciente. Minhas irmãs, assim, nunca vai sair da minha cabeça aquele momento que elas ficaram estáticas, não conseguiram falar nada, eu tenho certeza que isso deve ter até hoje um baque para elas. E aí eu fui para casa. Quando eu fui para casa, foi chegar em casa, eles ligaram, né? Falaram que ela tinha ido. Na hora eu chorei por não estar lá. Então assim, foi acho que a parte mais difícil de ter passado, assim. Eu queria, naquele tempo inteiro eu tava com ela, eu queria estar lá no final, sabe? Foi difícil para superar isso, assim. A culpa de não ter sabido das coisas antes para tentar, sei lá, lutar de uma outra forma, exigir de uma outra forma do sistema de saúde, sabe? Foi difícil essa parte. Ney, fecha um pouquinho. Eu já tô chorando mais que a Aimee. Bem, agora que a gente já se recompôs, a Aimee vai contar da segunda parte, né? Porque após, né, o trauma da perda, aí tem a vida que segue, né? Uhum. E a vida que segue com duas irmãs, né? Eu acho que daí você já se viu na tarefa, né, do dever de cuidar. Bom, você continuou, né? Como você falou, você já tinha, né? Você já tinha isso contigo, né? Isso desde a sua avó, que a sua mãe já era assim com a sua avó, você passou a ter com a sua mãe, né? E aí você ficou com as duas irmãs pequenas e seu pai, né? Seu pai teve a parte dele, né? Que também deve ter sido muito difícil de encarar tudo isso com 3 meninas, imagina, né? Ainda 3 mulheres, né? Um homem com 3 mulheres e você com essa, né? Esse olhar, né? De cuidar das irmãs. E aí? Como foi a Aimee, tão novinha, cuidando de mais duas tão novinhas? Antes de acontecer tudo isso, eu tive uma conversa com a minha mãe e ela me fez prometer que eu iria cuidar das minhas irmãs, né? E eu prometi pra ela, então aquilo ficou gravado no meu ser. Eu falei, eu preciso cuidar das minhas irmãs, eu preciso dar um caminho pra elas. Depois do que aconteceu, a gente foi pra casa, aí chegamos em casa, aquele vazio, né? Tudo em silêncio, a gente não sabia o que fazer. E a gente aos pouquinhos fomos levando nossa rotina normal, do jeito que dava, né? Então acordar, eu fazia almoço, elas iam pra escola, voltavam da escola. Só que aí eu comecei a assumir o papel de mãe.
de estrutura da casa, né? Sei que por uma parte foi bom pra mim, porque isso me fez evoluir de uma forma gigantesca, assim, a ver o que a minha mãe era e o que ela passava, mas também foi um pouco ruim porque eu parei, né? Eu tava vivendo uma fase que não era pra eu viver ainda. Você pulou uma etapa. Eu pulei uma etapa. Então eu não trabalhava, eu cheguei a conseguir terminar o técnico, mas eu não fui pra área, né? E saí assim, esporadicamente, era muito difícil sair com os meus amigos, mas acabei me isolando mesmo em casa. E aí ficou aquela coisa de eu cuidar das minhas irmãs e do meu pai. O meu pai, eu o amo muito, mas assim, a gente passou por uma fase muito difícil. Meu pai era viciado em bebidas alcoólicas e a gente teve uma vida assim bem difícil assim, por conta disso também. Sei que não é culpa dele, porque desde criação, desde pequeno, ele teve exemplo assim na família dele, então eu o amo do jeito que ele é, assim. Hoje em dia eu consigo lidar muito bem com isso, eu consigo falar pra ele que eu amo ele, consigo abraçar, eu sinto falta, saudade, mas a gente passou um longo momento em faísca, assim, sabe? Assim, passamos por um momento bem difícil, de brigas, de uma sair de casa e outra voltar, e eu falei, gente, eu tô perdendo o controle, não é isso que eu quero, entendeu? Eu tô aqui pra cuidar delas. E aí foi quando eu comecei a entrar em depressão, porque eu tava perdendo tudo do controle, sabe? E ter as crises de ansiedade que até então eu não sabia o que era. Então assim, chegava certo horário, eu não gostava que chegava aquele horário, que era a parte da noite, porque eu sabia que era o horário que meu pai ia voltar e não estava muito bem, sabe? Então eu começava a ter tremedeira, eu começava a taquicardia, sabe, era uma coisa louca, assim, horrível. E a questão de não querer fazer nada, então, tipo, eu não sentia tristeza mais, eu apenas não sentia nada. Então eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de fazer as coisas em casa, não tinha vontade de fazer nada. E aí começou a consumir, isso começou a consumir de uma forma gigantesca, né? Me atrapalhava em relacionamento com amigos, com as pessoas que eu me relacionava, e foi horrível, assim. E aí meu pai conheceu uma pessoa, né, com a qual ele tá até hoje, eles se casaram, e essa pessoa teve um papel importante na minha vida. A Leia teve um papel importante na minha vida porque ela abriu os meus olhos. Então, tipo, ela chegou, ela meio que tentou pegar aquela parte de cuidar, né, das minhas irmãs e começou a falar, não, você tem que sair para trabalhar, você tem que fazer suas coisas, você é nova, você tem que fazer suas coisas e tal. E aí ela conseguiu arranjar o meu primeiro emprego, né? Bom, então aí seu pai conhece uma pessoa, né, que é a Leia, que é quem te abre os olhos, né? E quem te dá meio que uma liberdade para você voltar à sua vida, né? Isso. Também. Uhum. E aí você volta, ela te ajuda a arrumar o primeiro emprego. Na área já? Na área. Na área. Eu comecei num asilo, né? Uma casa de repouso para idosos. E fiquei por 6 meses lá. Gostei muito de trabalhar. Foi onde eu também vi muitas histórias que... você conversar com idoso é uma coisa maluca, né? Você revive a história dele. Então, tipo, idosos com Alzheimer que contavam as coisas pra mim como se estivesse vivendo naquele momento, né? Sério? Sério. Então, foi muito rico pra mim, assim. Foi uma experiência muito boa e eu pude sentir a liberdade de estar podendo pegar a minha vida de volta. Né? Os conflitos tiveram, né, entre minhas irmãs, de ter a namorada chegando, né, que foi uma parte difícil, você vê a sua mãe indo e outra pessoa chegando. Mas foi tudo certo, correu da forma que tinha que correr. Sentir como se estivesse tomando o espaço da sua mãe, né? Isso, foi. Mas não era isso, né? Filho, você vai ter que sair, filho. Você não vai deixar a mãe conversar. Ó, cadê seu pai? Procura lá seu pai. Você quer falar uma coisa?
Fala, então. Então vai. pode falar. Fala uma coisa. O Corinthians tá ganhando muito. Ah, sim, isso é muito importante. Isso é bem normal, né? E isso é muito importante para as pessoas saberem que os fogos são por causa do Corinthians. Hoje é um jogo do Corinthians e tal, e é isso aí. Né, filho? Ainda bem que você avisou as pessoas aí. Ó, mas todo Vai lá. mundo já sabe. Vai lá conversar com seu pai, vai. Fala pro seu pai que você participou da filmagem, tá? Fala, Conta pra ele. tudo, tá? Tá. Começou a namorar, Foi. voltou às baladas, tal. As decepções amorosas, normal. Tudo normal, né? É. Como um adolescente normal. É isso. Mas Aí você foi morar sozinha, né? fui. Quando eu tinha, acho que lá pelos 22 anos, quase 23, aí eu saí. Porque eu, tipo, já não tava Você- aguentando mais. Você tem uma vida agitada também. Tenho, pois é, não parei, não. Aí, quando eu saí pra morar sozinha, eu já tava em outro emprego, né? Eu consegui ir pra um emprego melhor, fiquei super feliz. Aí, como tava aquela muvuca lá em casa ainda, né? De irmã e relacionamento do meu pai, não sei o que, eu falei, gente, eu preciso agora deslanchar. Eu falei, vou morar sozinha. Entre aspas, que eu fui morar com uma amiga que é muito querida, a Kizzy. E foi também uma experiência super legal, assim. A gente alugou um apartamento no centrinho da nossa cidade, Ribeirão Pires, né? Que a gente, nossa, estamos agora, né? No meio, no centro da cidade, As podendo, maduras, né? É, tipo isso. Com 22 anos se achando. Mas foi legal. Foi aí também que você... Foi essa época que você conheceu o Falcão? Foi essa época que eu conheci o Falcão. Então você não voou muito longe, Não né? foi muito. Foi um voo. Foi rasante. Foi rasante. E a gente começou a namorar, né? E aí, nossa, eu absorvi a família toda, né, na minha vida. Bem, aí você absorveu a família. Absorvi a família. A família te abraçou. Também, com certeza. Então, foi, porque eu sempre fui muito carente, né? Depois do que aconteceu, carente de mãe, carente de família, porque a família também, acho que naturalmente se afastou, né? Porque a gente era mais unido por conta da minha mãe e da minha avó, né? Então, depois que ela se foi, a família toda, cada um foi pra um lado. E eu fiquei assim, tipo, eu e minha amiga, né? E eu e minhas irmãs, e é isso. Então aí eu conheci o Falcão e aí, nossa, vim pra cá, aquele monte de gente, bebendo de domingo, todo mundo muito carinhoso. Foi assim, onde eu me sentia, uma fase que eu me senti super bem, a melhor fase da minha vida após o que aconteceu. Entende? Então foi uma fase muito boa. Você ficou tão bem, você ficou fértil e você engravidou. Exatamente, engravidei, nossa. Eu nunca vou me esquecer de quando eu recebi. De quando eu percebi que eu estava grávida, né? Tipo assim, toda vez que eu ia pra Ribeirão, era aquela caminho de curva, né? E toda vez eu ficava enjoada. O Falcão falava, Aimee, você tem certeza? Eu, para, não tô grávida, para de ser louco, né? Aí um belo dia eu passei mal, eu falei, vou comprar um teste, né? Vai que, mas eu acho que não. Por ilusão, né? Porque eu já tava de 3 meses praticamente. Nossa, Como que eu não sabia 3 que eu tava meses passando grávida? É mal, uma né? negação, né? Peguei o testezinho de farmácia, foi só mergulhar ali no xixi, vai Exato. Ai, meu Deus. Explodiu. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentei no chão do banheiro e fiquei estática. Daqui a pouco eu... meu Deus, não acredito. Não pode estar acontecendo isso. Nossa, eu tava nesse momento pensando em retornar aos meus estudos. Então eu ia começar uma faculdade de enfermagem, né? E aí, tipo, quebrou. Assim, quebrou total o que eu ia começar a fazer. Foi bem difícil, mas... foi um choque, na verdade, porque eu não esperava. Eu tomava anticoncepcional, eu não esperava mesmo, não era algo que eu queria na época. Aí você contou que você estava tomando antibiótico, né? Deve ter cortado o efeito. Deve aquelas ter coisas cortado o todas, né? efeito. A pessoa não estava raciocinando muito bem, né? Você estava muito fértil, estava feliz. Né? É normal, né? Isso acontecer. E aí veio o Isaac, né? O Isaac, inclusive, que participou, né, das filmagens e tal. Tava todo feliz, né? Não dá nem pra negar, né? O tamanho do olho. Não, é a mesma cara. O zóiozinho de mamãe. O zóiozinho de e tal. mamãe, Certo. Bom, agora hoje você tem um outro entendimento disso, apesar de ainda estar, né, se
se entendendo, né? Sim. Se entendendo, mas passaram já anos e, né? E o entendimento, claro, é melhor, né? Das suas irmãs, do seu pai, né? Legal. E Agora eu tento viver como se tivesse que acontecer as coisas, sabe? Então, assim, aconteceu, eu aceito agora que aconteceu. Aceito também que foi uma época difícil, aceito que eu fiquei mal, aceito o que é a depressão, que eu sou uma pessoa que eu convivo com isso, eu tenho que tratar, aceito o que é conviver com ansiedade e ter que tratar. Tinha muita resistência em questão à medicação, de ter que me medicar para isso. Eu faço as terapias alternativas, sempre gostei. Então, meditação, sempre estou lendo as coisas que me fazem bem. Mas eu aceito que eu tenho isso, entende? Eu acho que a aceitação... Sim, é mais fácil para curar, Sim, é mais fácil para curar. Você não fica relutando contra aquilo, né? Sim, Eu acho que a palavra é aceitação, assim, é a mais importante da vida. É você aceitar para você administrar o que você está passando. Aquele aceito que dói menos, né? Aceito que dói menos. É tipo isso. Certo. Então tá, bem, é isso, né? O canal Quintal da Frida é isso, são histórias reais, né? E eu acho que um bate-papo com amigos, né? Seria como uma terapia alternativa, né? E acho que ela contando a história dela é bom para ela, né? Que ela está em processo de autocura, ela vai se ver de uma forma diferente, né? A gente que ouve também, né? A gente vai inclusive olhar para a Aimee de uma forma diferente, né? Eu acho que com mais carinho, com mais afeto, né? Entendendo o processo dela, todo mundo tem seu processo, né? E eu acho que é isso, a gente se entender, se respeitar. E cada um tem seu tempo, né? Eu acho que é esse justamente o foco, né, do canal, tá? Então, eu não sei se a Aimee tem mais alguma coisa para finalizar, que eu ainda tenho algo para finalizar com ela. Eu quero agradecer, na verdade, assim, não é todas as vezes que a gente tem a oportunidade da gente falar o que a gente passou, né? E às vezes a gente só sai falando para as pessoas, mas não é algo focado naquilo, né? Então eu agradeço de verdade por você ter lembrado de mim. E agradeço quem assistir e que todo mundo, né, consiga tirar alguma coisa das histórias de todos, né, e das suas próprias histórias. Sim. É porque, como eu falei, né, às vezes a gente passa por uma coisa e a gente acha que aquilo é uma coisa comum, né? Sim. Sei lá, não dá nem tanta importância para aquilo, né? Mas quem te ouvir, e você vai ter certeza disso, né? Pelo retorno que você vai ter, que foi um processo que nem todo mundo, é claro, quase ninguém passou por isso. Inclusive a sua vida é só a sua vida, a sua história é única, né? Então esse processo, se você for ver, né, esse seu processo ele é grande, né? Então você entender também que a sua mãe passou pela vida de vocês, né? E deixou ali um pedacinho dela, talvez eu como mãe, né, de 3, como ela, né, mãe de 3, né, e bom, já vi várias fotos da sua mãe, né, ela é tão linda, vocês são tão lindas, né, como ela, né, e acho que quando ela quis dizer cuida das suas irmãs pra mim, né, ela também não quis, claro, cuida das suas irmãs pra ela, né, claro que ela quis dizer isso mesmo. Mas você não precisa omitir a sua vida, né, para que você faça isso, né? Até mesmo porque uma mãe tem que permitir que os filhos cresçam, né? Sim. Então as suas irmãs também têm que andar. Assim como hoje elas estão, claro, né, vão amadurecendo, todo mundo amadurece, e cada um, né, toma seu rumo, seu caminho. E para elas também, assim como foi uma grande história para você, como para elas também vai ser, né? Só que cada um tem a sua forma de olhar, né? Mas é isso, eu acho que você está de parabéns, você é uma ótima irmã, né? Eu sei as angústias de algumas que você passa, né? Porque você quer estar com ela e quer cumprir, né, a promessa que você fez para sua mãe, né? Mas pode ter certeza que tá cumprindo. Então, ó, aqui nós temos uma lembrança do canal. Eu vou abrir só para te mostrar. É um marcador de página da Frida. Ai, que lindo.
para você ler suas histórias e marcar, ou quem sabe um dia fazer seu livro. Nossa, e maravilha. contar a sua história também para outras pessoas, né? De uma forma mais detalhada, com mais cuidado, com outro olhar, né? Isso é só um caminho, né? Com certeza. Isso é só um pedacinho do caminho, né? Isso aí. E também eu tenho uma lembrança para você. Uma lembrança não, algumas palavras, né? Algumas palavras. Que acho que você vai gostar de ouvir. Ah, meu Deus. Então, Oi, Aide, tudo bom? A Aide é uma pessoa muito encantadora, né? Um sorriso famoso, sempre muito engraçada, muito risonha. Qualquer coisinha que acontece, ela dá muita risada. Dá um pouco engraçado também, mas acho que por causa do signo, né? Que é de peixes. A hora que a gente mais precisou, ela sempre esteve do nosso lado. Quando nossa mãe se foi também, né? Ela sempre estava lá com a gente ajudando. E é isso, é uma pessoa que assim, ela cuida muito da gente, ela é muito carinhosa, muito amorosa também. É a mãe conselheira que a gente tava na pauta, né? É a nossa mãezona. Tá sempre cuidando da gente. Mas aí a gente tá passando pra falar que a gente tem muito orgulho de ter você como irmã. Muito. E que a gente te ama muito, e que a gente sempre torce pra que tudo dê certo pra você. E que você merece de tudo que é melhor. Como a gente te ama um montão, tá? Muito, muito. Te amo muito, muito. Regaça! Tchau. Ai, meu Deus, elas são a minha vida, assim. Eu amo muito vocês também. Muito, assim. Vocês são parte de mim, pra sempre. não falei que você estava fazendo o papel certinho? É, Ela você conhece. assim, dá pra ver. Às vezes a gente, convivendo, a gente não expressa nada na outra, essas coisas. Nossa, muito obrigada. Tem uma outra pessoa também que quis falar. Ah, meu pai. Bom dia, filho. Olhando esse vídeo aqui pra dizer que eu amo muito você, admiro muito você, a Luana, a Laura, são parte da minha vida. E eu não vou esquecer vocês nunca, viu? E eu quero que vocês tenham bastante saúde, paz, harmonia e que vocês sempre se dê bem, vocês três, viu, filho? Nunca esqueça do seu pai querido, que eu amo muito vocês. Jamais esquecerei. Te amo, filho. Um beijo. Fica com Deus. Dá um abraço no Isaac. E que tudo dê certo na nossa vida, viu? Te amo muito. Beijão, filho. Fica com Deus. Meu pai. Te amo. Também te amo, pai. Muito, muito, muito. Fofo. Bem, tudo já deu certo, né? Ai, graças a Deus. Tudo já deu certo. Ai, eu amo demais. Eu tô longe, mas eu amo demais. Quem sabe um dia estarei mais perto deles. E é isso. Bom, então acho que é isso, né? Já falamos tudo que tinha que ser dito, que foi demonstrado. E queria agradecer a Aimee por ter, né, se exposto, por ter aceitado o convite do canal. E é isso. É isso. Eu só quero falar mais uma coisa pro meu pai. Ô pai, eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho. Apesar de tudo que aconteceu assim na nossa vida, o perdão de tanto da nossa parte quanto da sua parte, você é um espelho pra mim. Eu te amo demais. E eu tenho muito orgulho de como você criou a gente, apesar de tudo que aconteceu. Te amo muito. Então acho que é isso, né, Lei? A gente pode fechar com ela e tudo foi dito.